Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós vamos começar mais um programa Dedinho de Prosa, esse momento vinculado ao Festival Literário do Campus Pouso Alegre, do IF Sul de Minas, dedicado, portanto, a um bate-papo, por mim conduzido, sou a professora Elisângela, do Campus Pouso Alegre, e uma convidada, para discutirmos, debatermos e conversarmos um pouquinho sobre a prosa nessa noite, da escritora Maria Dolores. Sejam todos bem-vindos, espero que tenhamos uma noite bastante proveitosa em torno da leitura e da literatura e do debate, que ela sempre suscita. Antes da gente iniciar, o principal motivo da existência desse programa, que é a conversa com a autora, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. E gostaria também de chamar aqui, as pessoas que vão compor comigo esse momento tão singular, dedicado à leitura e ao livro. A professora Cristiane Cortes, que é professora do Cefet, bem-vinda, Cris. E a escritora Maria Dolores, autora do livro A Lua no Terreiro. Sejam bem-vindas e obrigada pela presença. É um prazer ter vocês conosco. Gostaria que vocês se apresentassem para que o nosso público pudesse conhecê-las mais um pouquinho. Bom, começo? Sim. Tá bom, prazer, professora Elisângela, professora Cris, é um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo literário. Eu sou a Maria Dolores, eu nasci em Belo Horizonte, mas cresci em Três Pontas, no sul de Minas, com muito orgulho, hoje eu moro em São Paulo, mas a gente sai de casa, só que a casa não sai da gente, Inclusive no sotaque, aqui é impossível. Eu falo, moço, me dá um pão. Ele fala, você é mineira? Eu falo, não. Claro, Então é um prazer, eu sou jornalista, escritora, produtora cultural, A gente trabalha com cultura, faz de tudo um pouco. Escrevi a biografia do Milton Nascimento, Travessia, a vida de Milton Nascimento, que foi meu trabalho de conclusão de curso da graduação em comunicação social e depois foi publicado pela editora Record. E, quer dizer, na graduação a gente pode fazer muita coisa, que depois leva a gente adiante, não só na profissão. Escrevi um livro Mãe de Dois, que foi baseado em um blog que eu fazia para a editora Abril, como jornalista, e agora esse romance que eu escrevi durante a pandemia, A Lua no Terreiro. Então, é um prazer estar aqui com vocês, uma boa noite. Prazer é nosso ter você conosco. Cris? Então, boa noite a todas, a todos que estão aí, nos acompanhando. Boa noite, Maria, Elis, minha amiga, obrigada pelo convite. Eu vou me apresentar muito sucintamente, porque hoje o nosso tempo vai ser todo dedicado ao Dedinho de Prosa, Mas eu sou professora, trabalho com educação básica e tecnológica no Cefet-MG, campus de Nepomuceno, do ladinho de Três Pontas. Durante minha trajetória acadêmica, eu me dediquei aos estudos da literatura de escrita de mulheres, com um recorte mais voltado para a questão étnica, então mulheres pretas, mulheres negras, e eu atualmente tenho me debruçado um pouco mais sobre a questão da teoria da literatura e do ensino, em que medida a gente consegue conjugar esses elementos, levar para a sala de aula, em que medida o aluno do ensino médio pode ser formado como leitor e como crítico também. Então, agregada a essa trajetória, a essa literatura com esse viés mais crítico, esse olhar mais da diversidade, como que a gente leva isso para a sala de aula. É um prazer estar aqui. Obrigada, Cris. Nós também agradecemos por você ter aceitado o convite e dividir esse momento com a gente. Eu gostaria de dar alguns lembretes. Peço a todos que estejam aí nos acompanhando pelo canal da FLIF do YouTube, que se inscrevam no canal do Festival Literário, do IF, Campus Pouso Alegre. Também quero avisar que, se desejarem certificado da comprovação da participação nessa live,
será apresentado a vocês um formulário ao final para que vocês preencham, né, para a solicitação do certificado. E os alunos do campus Pouso Alegre que estiverem acompanhando também tem uma lista de presença que vocês deverão assinar nesse mesmo formulário, tá? Dados os primeiros recados, vamos então ao momento mais importante do dedinho de prosa, que é para começar, né, esse momento dialogado entre nós três, sobre a leitura do livro A Lua no Terreiro, esse exemplar lindo, que foi um presente, né, ter recebido para lê-lo, destinado aí a esse nosso encontro de hoje. Então, nós vamos começar pelo começo. Então, Maria, a gente viu um pouquinho da sua biografia, né, da sua trajetória, e você também menciona isso aí, quem faz artes faz tudo. Você é uma ativista das artes, né? É uma comunicadora com atuação profissional no jornalismo, promoção de festivais musicais, já escreveu uma biografia, agora nos entregou um romance, uma trajetória vasta no mundo das letras, né? Como é que nasceu a escrita da literatura para você, né? Esse trajeto da linguagem da escrita objetiva do jornalismo até a linguagem ficcional e a criação ficcional do texto literário. Como é que isso se deu? Na verdade, assim, foi o inverso. Eu sempre gostei de escrever, desde pequenininha eu falava que eu queria ser escritora ou jornalista, né? E eu escrevia caderninhos de poesia, tenho algumas poesias que eu até memorizei, eram bem coisas bem infantis, né? Criava histórias, então eu comecei a escrever várias histórias. E também depois, durante o ensino médio, continuei a escrever. E aí, por causa já dessa paixão pela literatura, dessa vontade de escrever, eu fiz faculdade de jornalismo, que é o que muita gente, é uma trajetória comum. Na faculdade de jornalismo, aí eu tive que abrir um pouco, né, mão dessa escrita mais literária, que era muito incipiente, claro, né, eu era muito pouca experiência, para a linguagem jornalística, que é mais objetiva. Mas desde o começo eu sempre gostei do jornalismo literário, que é uma vertente que hoje em dia ela é rara, né? Mas ela ainda era mais forte, que é você fazer uma reportagem, escrever uma reportagem, como se fosse narrar uma história de literatura mesmo, né? Porque as próprias histórias literárias, elas são histórias que podem acontecer na vida real. Então, durante a faculdade toda, eu me envolvi com o jornalismo literário, e foi por isso que eu quis escrever como meu trabalho de conclusão de curso a biografia do Milton Nascimento, porque eu queria fazer assim, algo que me levasse para esse caminho literário. E eu não queria escrever um livro reportagem, que é muito legal, e vários colegas meus fizeram. Eu queria fazer um livro como se fosse uma história mesmo, né? Tinha que ser jornalístico, mas eu queria seguir o caminho da história. Eu lembro que, na época, até procurei as melhores biografias que pareciam romances, que eram as do Rui Castro. Eu até fui atrás dele numa palestra, fala que eu ia escrever a biografia do Milton, e ele me falou assim, não faz isso não, escrever biografia de gente viva não dá certo. Eu falei, nossa, que banho de água fria. Mas eu fui em frente, e eu queria escrever, tipo, O Anjo Pornográfico, né, que é a biografia do Nelson Rodrigues. Esses foram assim, os meus guias, já trazendo a literatura para o jornalismo. E aí depois a gente começa a trabalhar, e embora eu tenha feito bastante jornalismo literário, e para algumas revistas engraçadas, assim, que a gente parece que não cabe, né? Quatro Rodas. A revista Quatro Rodas foi para onde eu escrevia as matérias mais literárias, assim, uma sobre uma curva aí em Carmo da Cachoeira, que chamava a matéria As Vidas na Curva da Morte. E então foi onde eu tive a oportunidade de exercer isso, mas sempre mais voltada para o jornalismo, para a linguagem jornalística. E aí depois eu fui me envolvendo com o evento cultural e a literatura foi ficando um pouco de lado na escrita, né? Eu escrevia mais, era mesmo reportagem, fazia show, e a literatura ficava na leitura, né? Como leitora, né? Sempre. E aí chegou no momento, na pandemia, que eu falei assim, né? Com evento, né, gente? Eu trabalho com evento. Aí, a primeira coisa que parou foi evento, é a última que vai voltar, porque o tipo de evento que a gente faz, que é para grandes aglomerações, ainda não retornou, vai retornar agora em maio.
Então, os eventos passaram para online, a gente continua trabalhando, mas menos, né? Você não tem que viajar, então ocupa menos tempo. E aí eu falei assim, não, vou voltar a escrever. E aí a volta para a literatura, ela foi muito legal, e eu trouxe o jornalismo para ela, uma coisa conversa com a outra, né? Porque eu escrevia como se eu estivesse fazendo uma matéria. Uma vez eu fiz uma matéria para a revista Exame, que eu falei, gente, eu vou dar conta de fazer isso não, porque é um tema de negócio, né? Eu falei, Deus me livre, como que eu vou escrever isso? Eu fui em Divinópolis conhecer uma fábrica, uma confecção que fabricava uniforme para o exército dos Estados Unidos. E eu falei, como que eu vou fazer essa matéria? E aí eu mandei para o diretor de redação na época, Nelson Blecher, e eu falei, moço, eu não sei fazer isso, eu não sei falar de negócio. Ele falou assim, não, escreve como se estivesse contando uma história. E aí eu fiz, e a matéria ficou super legal, era uma matéria de negócios, né? Uma revista de economia. Então, eu também, para escrever romance, eu trouxe essa visão jornalística, de ver o detalhe, tentar descrever o ambiente. Então, eu acho que uma coisa acabou conversando com a outra. Maravilha, adorei ouvir isso, até porque se a gente retomar o início de tudo, né, a literatura e o jornalismo nascem no Brasil de mãos dadas, né, lá no século XIX, com os folhetins, né, a concretização da escrita literária no Brasil tem um espaço significativo no jornalismo, né, e tanto que a gente tem excelentes cronistas, né, que vão juntar aí, né, um pouquinho desses dois métiers, digamos. Tá vendo, meus alunos? Ó, a gente discute tanto essa questão da não fragmentação dos gêneros, a Maria deu um show aqui, ó. Eles perguntam, né? Mas é literatura? Então, gente, vamos descobrir, né? Vamos discutir. Delícia. Obrigada, Maria. Adorei te ouvir. Agradeço. Maria, você falou aí da questão da leitura de biografias, né, que inspirou a escrita, né, desse trabalho, né, da biografia do Milton, e falou assim, em vários momentos aí dessa sua fala, você falou assim, de você como leitora, né? E aí, então, eu queria que você falasse um pouco mais. Você falou que desde criança sempre gostou de literatura e queria ser escritora, né? E como que é, então, essa trajetória da Maria Dolores leitora? Ou ainda mais, né? Assim, em quais foram os livros que inspiraram, né, o seu romance? Se tem algum específico, se você estabeleceu algum diálogo, assim, enquanto você estava escrevendo com algum outro texto literário. Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, dessa construção da Maria leitora, né, também. Então, assim, eu passei por várias fases da leitura. Eu comecei lendo. O primeiro livro que eu li, que eu não indico para ninguém, porque eu só fui entender ele depois, minha avó tinha uma estante cheia de livros antigos, e eu falei, nossa, eu sou muito intelectual, peguei Iracema. E do José de Alencar, não entendi nada. Eu li do começo ao fim, mas não entendi. Eu não estava preparada para aquele livro. E aí eu li Monteiro Lobato, e aí foi outra coisa, né? Depois eu retomei Iracema. Mas eu sempre gostei de história. E aí, isso vai tanto para uma literatura, às vezes, mais complexa, de um texto mais complexo, como Dostoiévski, mesmo Machado de Assis, até uns textos mais simples, o texto, a construção, né, linguística, mas a história, uma beleza poética muito grande, igual eu sou fã do Gabriel Garcia Marques. Eu me inscrevi uma vez ele tem uma escola de jornalismo em Cartagena das Índias, chama Fundação para Novo Periodismo, e aí eu me inscrevi, eram 12 jornalistas jovens da América Latina, passei, foi eu e uma menina do Brasil, mandei uma crônica, e fiquei lá em Cartagena fazendo esse curso, que foram 2 semanas, e também sou fã do Saramago, que aí não tem nada a ver, né? A primeira vez que eu comecei a ler, eu falei, gente, tá errado, tá falando. Eu falei, que absurdo, um autor tão importante veio faltando ponto, né? E aí que eu fui entender que a narrativa dele era assim. Mas então são linguagens muito distintas, mas são textos que têm história. Todos eles contam uma história com bons personagens, e é uma história mesmo, a história tradicional, né? Que tem um começo, meio, fim, mesmo que o fim não seja fim. Esse é o tipo de leitura que eu gosto. E tem alguns textos que eu acho lindos, que são mais reflexivos, mas assim, que dão muita volta, sabe? Não é o tipo de texto que me atrai, ou que só reflete, e a gente não sabe se a mocinha ficou com o herói ou não ficou. Então, os textos que me inspiram são esse tipo de literatura. Eu gosto muito do Paul Auster,
do Philip Roth, gosto do Essa de Queiroz demais, do Mia Couto. Ele tem uma linguagem bem mais elaborada, né? Mas eu gosto demais dele, já fui em palestra dele aqui. Eu tenho até um caso com o Saramago muito bom. Ele foi lançar, era um lançamento universal e veio no Brasil, que é o maior país de língua portuguesa. Ele foi lançar A Viagem do Elefante, no Sesc Pinheiros, aqui em São Paulo, e não tinha, eram 100 lugares, eram mais, eram uns 500 lugares, não tinha ingresso. Aí eu pedi para o estado de Minas, em Belo Horizonte, onde eu já tinha feito um estágio na época da faculdade, se eu podia cobrir a palestra, que eu entrei como jornalista. E aí, a hora que terminou, eu lembro que falou assim, agora ele vai autografar 100 livros. Menina, eu saí igual uma boiada, derrubando todo mundo na frente para conseguir o autógrafo. Então, é uma relação, assim, quem é um leitor, a gente tem uma relação de amor com esses ídolos, assim. E o que me fascina são as boas histórias e os bons personagens. Maravilha, Maria. Acho que tocou em bons autores e bons personagens aí, né? Os personagens do Saramago são complexos. E sua narrativa, não só pela linguagem também, né, Maria? Assim. É difícil, e mas a gente aprende. Porque reflete assim um pouco, né, quando a gente lê, né, A Lua no Terreiro, por exemplo, a construção das imagens, né, aquele espaço ali bem definido, a interação entre os personagens, né, então a gente percebe que é escrito por alguém que gosta de contar história, né, assim, a história ela vai sendo desenrolada assim de uma forma descontraída, né, e me chamou a atenção assim a composição dos espaços. Eu fiquei curiosa, né? Quem é essa leitora, né, para construir esse espaço dessa forma, assim? Eu gosto muito de um ambiente, assim. Quando eu leio um livro, eu gosto de me imaginar naquele lugar, né? E aí, quando eu escrevo também, eu gosto de falar que ali tinha uma flor azul, porque você consegue transportar o leitor, né? Então a gente acaba escrevendo aquilo que a gente gosta. Eu não consigo escrever como Saramago, mas o meu objetivo é contar uma boa história. Então, aí a gente vai criando esses ambientes. E a gente se reporta mesmo para esse lugar. Que bom. Sem dúvida. A Lua no Terreiro, gente, é o livro sobre o qual a gente está conversando aqui. É uma narrativa muito marcada desse momento recente que nós vivemos. Ela se inicia, né, a partir de uma decisão da personagem diante da pandemia do Covid-19. É uma decisão que muda o cotidiano dela e daqueles que estão ao redor dela. E essa narrativa do cotidiano, mais marcada por questões conflitivas, sentimentais, bastante complexas. Então, é um livro que você vai lendo, né, assim, com fluidez. E quando você se coloca nesse lugar, nesse espaço, né, que a Maria descreve tão bem no livro, que é um espaço desse bucolismo, desse campo, desse sítio que é um refúgio, a gente se pega questionando também, né? Eu muitas vezes li o livro e falava, por que eu não fiz isso? Por que eu também não fiz como Beatriz, né? Fugir para o campo diante do isolamento do Covid-19. Então, o enredo, gente, é delicioso, assim. Mas eu queria deixar marcada essa questão de assuntos, de subjetividades de personagem bastante complexas, né? Que o livro vai trazer, apesar de uma aparente narrativa do cotidiano de uma família, né? De uma família pequena e que vai recebendo 2 agregados, nós vamos falar deles daqui a pouco, mas de uma família nuclear muito pequena, né? Então, para a gente dar prosseguimento nisso, eu queria comentar sobre essa narradora. O livro é narrado em primeira pessoa, né? A narradora protagonista é a Beatriz, que ante o avanço do Covid-19, né, numa metrópole, vive um drama que marcou e ainda marca a vivência de muitas mulheres, né? Ela está localizada, bem instalada, profissionalmente constituída, mãe de 2 crianças, e vive a sua vida, a sua rotininha muito bem organizada, e aí chega a pandemia, tira do lugar tudo, e ela se vê diante de um dilema.
Eu continuo me dedicando à vida profissional, mesmo dentro de casa, mesmo fazendo trabalho remoto, nessa nova rotina que a pandemia nos trouxe, ou eu vou me dedicar a algo, né, à maternidade, à minha relação com os meus filhos. Diante disso, ela faz uma escolha. A princípio, não muito consciente, me pareceu, sabe? Em prol da vida com os filhos. Ao longo desse processo de nova vida e de escolha dela, ela resolve, então, que ela vai, sim, se dedicar à maternidade. A pergunta é, o que a Beatriz poderia ensinar à mulher, mãe, trabalhadora, leitora da atualidade que também vivenciou o Covid-19, Maria? Bom, é uma pergunta difícil, né? No caso da Beatriz, ela tem uma situação privilegiada. Então, se ela pôde também escolher essa fuga, né? Muita mulher não tem essa posição de poder escolher, né? Ela tinha uma condição financeira boa, que permitia ela ficar um tempo sem trabalhar, e ela, então, resolve, por um tempo, ficar com os filhos. É um dilema, assim, que eu também tenho 3 filhos, a gente que trabalha, né, a gente pensa muito sobre isso. Tudo bem, eu tenho que trabalhar, mas será que o dilema que você, o momento que ela tem agora, que ela estava dedicando para a carreira dela totalmente, né, os filhos, né, ela mal encontrava com os filhos, é esse tempo justamente de crescimento desses filhos, né? É o tempo que ela teria de convivência para ajudar a deixar memória com eles, lembranças, e ela estava jogando isso tudo fora de uma certa maneira. E aí, eu acho assim, tem a ver com a relação com as pessoas que a gente ama, porque o trabalho é importante, mas será que eu preciso ter muito sucesso profissional? A gente vai morrer, não vai levar diploma nenhum, né, gente? Assim, é importante, mas eu não vou levar a medalha que eu ganhei no meu trabalho, mas as relações familiares, elas sobrevivem a gente. Né? Uma carreira também, você deixa história, você deixa o seu legado profissional, mas eu queria falar um pouco dessa construção, dessa relação com a família, que no caso são os filhos, que a gente deixa um pouco de lado, eu acho, hoje, nesse momento que a gente vive uma vida tão corrida, né, com tanta demanda, então tudo é tão urgente que as relações com as pessoas que a gente ama, e que depois, talvez, igual os filhos, a gente não vá ter, elas vão se perdendo, elas perdem o lugar, isso é uma coisa que dificilmente será reconstruída, enquanto que o trabalho, a gente parava, né, o homem e a mulher nem se falam, né, mas parava de trabalhar muito cedo, porque vivia menos, hoje a gente vive mais. Então, é possível também construir uma história profissional mais para frente. O próprio Saramago, né, ele começou a ter a vida de escritor depois dos 60 anos. Então, assim, a gente tem essa oportunidade. E com a família, com as crianças, essas oportunidades, elas têm um prazo. Certo, Maria. É uma reflexão importante que o livro nos leva, especialmente nós, né? Mulheres trabalhadoras, mães, né, a se colocar, inclusive, no lugar, né, da Beatriz, diante da escolha que ela faz. E, de repente, é uma escolha revolucionária, né? Mas, e de repente, também a mulher pode chegar à conclusão que ela nasceu mesmo para a carreira dela. Sim, né? sim, Isso sim. não está errado, assim, mas é importante a gente olhar para dentro e saber, para mim, no meu caso, o que importa para mim. Não quer dizer que uma coisa seja certa e a outra errada, né? Acho que falta esse olhar para a gente. Talvez, Mari, eu às vezes fiquei pensando muito assim, porque Beatriz dá a entender que o foco dela sempre foi o trabalho, né? Precisava de uma pandemia para pará-la e para fazê-la perceber que ela poderia se dividir, coisa que ela não conseguia fazer. Né? Acho que você contextualiza a decisão da Beatriz tem muito a ver com isso, assim. Ela faz uma escolha, ela toma consciência dessa escolha à medida que ela vive uma vida nova, idílica, no sítio, né? E ela revê a própria vida. Quem não fez isso na pandemia, né, gente? Não reviu a própria vida e as próprias escolhas, né? Muitos de nós fizemos isso também. Obrigada. Cris? Então, a gente, mãe na pandemia, né? A gente se coloca muito no lugar aí da Beatriz, né? Assim, algumas cenas cômicas, hoje a gente ri,
mas assim, trágicas ao mesmo tempo, né? Assim, do desespero do álcool em gel, do excesso de cuidado, do medo do desconhecido, né? Então nós passamos por isso juntas, enfrentamos isso juntas. E aí, então o livro ele cria esse elo, né? Assim, essa identificação com as leitoras, eu acho, principalmente, né, nesse sentido, assim, e em relação a esses dilemas que foram nos colocados, né, assim, ao longo desse tempo de isolamento, que a gente achou que duraria 40 dias, e já estamos aí, né, há 2 anos. E aí as fases pelas quais a gente passou, e Beatriz também, né? Então foi uma leitura muito interessante, assim, que é datada e muito recente, né? E escrita por uma jornalista, então, que traz esses detalhes, é muito interessante. Essa pergunta minha, ela é um pouco da professora de literatura, porque enquanto eu estava lendo, eu me lembrei muito daquele conceito que, quando a gente estudou lá, para os alunos aí que estão assistindo, que passaram aí do primeiro para o segundo ano do ensino médio, o arcadismo, que tem um conceito lá do Fugger-Urban, né, em que os poetas criavam, eles eram assim, urbanos, viviam, né, uma vida agitada e muito boêmia, inclusive, mas os seus poemas refletiam um desejo muito grande de fugir daquela vida que estava ali se construindo, né, na urbanização, na construção ali das cidades, para o campo. Então, por exemplo, né, lá quando a gente tem lá a Marília de Dirceu, né, o Tomás Antônio Gonzaga, né, essa coisa de, então, viver no campo como um pastor, com a minha amada. E o livro, ele vai trazer, e é muito interessante, porque durante a pandemia inteira eu lembrava disso, né, o Fugger-Urban, a gente queria fugir de qualquer aglomerado urbano, né, porque, por exemplo, eu que moro no interior, as capitais estavam muito mais, né, contaminados, o risco era muito maior, então a gente viveu isso. E aí, à medida que Beatriz foge para o campo, foge da pandemia, né, para o campo, e acaba entrando em contato com ela mesma, e aí tem uns trechos, tem um trecho, por exemplo, que eu vou até ler para ilustrar um pouco esse dilema da fuga, né? Da fuga do isolamento social. Logo no começo, ela diz assim: a casa encontrava-se limpa, conforme combinado com o proprietário. O piso de madeira corrida dos quartos e sala e o cimento vermelho da cozinha e banheiro estavam encerados, a ponto de exibir o meu reflexo, uma vida ao inverso, exatamente como a minha. Então, o movimento ali, né, de viver o avesso daquilo que ela tinha vivido até então, não foi um movimento tão voluntário, tão espontâneo. E aí, esse desejo de se isolar, que depois, com o encontro aí desses dois personagens, né, que engrandecem a obra, né, que é o Domingos e o Mundinho, a gente vê que o isolamento, ele não é tão... A gente não consegue sustentá-lo o tempo todo, né? Então eu fiquei pensando assim, que medida, né, ali na trama da história, o isolamento ele é uma ilusão, como foi no arcadismo e é até hoje, né? A gente não consegue viver isolado, mesmo um vírus colocando a gente nessa situação. Em que medida isso é importante, é necessário, sabe? São perguntas assim, para pensar mesmo, assim. Eu queria te ouvir falando um pouquinho sobre isso também, né? Como que essa coisa da fuga, do isolamento, né, se dá aí na trama, assim, e para você? Bom, eu vejo assim, essa fuga, essa vontade de ir para algum lugar bucólico, é uma coisa que a gente tem, porque acho que é uma dificuldade minha da maioria das pessoas, que assim, a gente procura, né, aquele momento ideal num lugar que não o que a gente esteja. Né? Isso a gente faz, a gente procura fora uma coisa que, na verdade, tanto faz se eu estou aqui em São Paulo, quanto se eu estou num sítio no meio do campo, assim, porque, né, se sentir confortável consigo mesmo, com a sua vida, independe do lugar. Então, é um ideal de fuga, né, quando a gente pensa em um lugar bucólico, um lugar isolado, mas que ele não se concretiza. É claro, tudo bem, você pode ir para um lugar assim para ter mais inspiração, para descansar, que é um lugar mais tranquilo, mas logo no dia a dia a gente vê que
não é o local que vai fazer a diferença para uma questão mais complexa que é interior, né? Que é uma questão... E eu até falo por experiência própria. Eu tive a ideia de escrever o livro porque a gente foi para um sítio. Eu moro num apartamento pequeno, com 3 filhos, e estava impossível. A gente arrumou um sítio em 3 pontos. Eu estava cascando uma laranja da ilha. Falei assim, gente, vou escrever um pouco sobre essa experiência. Mas é claro que não tem nada a ver comigo. Eu só aproveitei um pouco a experiência. Mas depois, no final das contas, eu não estava aguentando mais. Porque é impossível, né, esse isolamento, a gente pensar... É um ideal mesmo, né? Um ideal, assim, bucólico, poético, é uma coisa que a gente projeta. Se eu estiver em frente à praia, debaixo de uma palmeira, vou resolver os meus problemas. E pode até te ajudar a distrair, mas a resolver os problemas, jamais, né? Não é isso que vai fazer. Então, tem muito a ver com esse arcadismo mesmo, é uma fuga, né? Como se aquilo fosse possível, para escrever, para ter uma vida melhor, para ser um artista, para inventar um novo unicórnio brasileiro, eu tenho que ir para debaixo de uma palmeira, só que, na real, não é assim que funciona. Maravilha. São as nossas projeções, né, Maria? Bom, obrigada. A gente vê como que Beatriz vai vivendo, ela vai oscilando entre essa ilusão, né, e essa realidade, né, assim, como que em alguns momentos ela fala, nossa, onde é que eu estava com a cabeça, né, e aí depois ela fala, como é bom aqui, né, então é muito interessante. E aí são estilos de vida, né? Pode ser que a pessoa fale, não, eu quero um estilo de vida mais tranquilo, mas esse isolamento total, né? Essa fuga para resolver alguma coisa é um ideal mesmo, é uma coisa que a gente projeta. Sim, obrigada. É verdade. Eu fiquei pensando muito, assim, quanto esse distanciamento daquilo que era conhecido para Beatriz é tanto um retorno às suas origens, né? Porque a cena do doce de goiaba, que ela junta essa família nova que ela cria, para pegar um tacho e fazer um doce de goiaba, que remete lá à avó dela. Então tem tanto uma questão de voltar às suas origens, ou aquilo que lhe é uma memória guardada lá no fundo, né? E que te constitui como sujeito. Então tem esse processo da reconstrução da personagem. Eu acho isso muito bonito, né? Ela reavaliar a própria vida ao longo desse período de isolamento. E por isso, para mim, a narrativa da Lua no Terreiro nos coloca diante de outras possibilidades de entendimento de um conceito fundamental para todos nós, que é o conceito de família, na qual cabe sempre, como a narrativa mostra, uma extensão, alguém que agrega. De que modo isso nos toca, ou deveria nos tocar, diante de tanto isolamento pelo qual nós passamos desde o início da pandemia em 2020? Olha, a família, assim, eu sou de uma família grande, né? Então, eu sempre tive muita convivência com a família, e aí a pandemia trouxe esse isolamento obrigatório. No início, né, gente? Eu lembro o dia que a gente saiu de São Paulo e foi para Três Pontas, a gente parou o carro para ver minha mãe, minha sogra, minhas tias, todo mundo dentro do carro, e a pessoa lá de longe no portão, né? Tipo assim, sai daqui que eu vou morrer, né? Todo mundo assim, né? Com medo de pessoas que a gente ama, a gente ficava naquela distância. Então, assim, a gente também não para pensar nisso na rotina. E quando vem uma coisa assim que quebra, né? Que faz a gente obrigatoriamente a repensar, a ver, avaliar a própria vida, essas relações, a gente percebe o quanto faz falta, né? Não só assim, a família biológica, porque família é muito mais do que isso, né? São as pessoas que a gente agrega, como você disse, no nosso dia a dia, né? Não tem que ser uma mãe, um pai, um filho na mesma casa, né? Aquela ilusão que a gente também tem do que seria uma família normal, que é isso, a gente já sabe que não existe, né? Família são as pessoas que convivem, que se cuidam e que estão ali no dia a dia, né? Talvez perto, talvez à distância. Então, eu acho que a pandemia
fez a gente enxergar isso de uma maneira melhor, né? A importância de se agregar, a importância de ter com quem contar, mesmo que seja à distância, a falta que faz, né? Você dar um abraço a uma pessoa, poder conversar com ela, e isso também faz a gente repensar a nossa infância, né? Porque a infância da gente, mesmo que não tenha sido excelente, quando a gente está na vida adulta, a gente tende a lembrar dos melhores momentos, né? Por isso que a gente tem tanta saudade, acha que a infância era muito melhor do que agora. E, na verdade, não quer dizer que seja, né? Quando eu era criança, não tinha computador, não tinha Google, imagina. Não era melhor que agora. Mas a gente tem essa nostalgia, porque é um lugar seguro, né, da infância. Um lugar, mesmo que não tenha sido perfeito, a gente olha sempre para os lados, para o melhor. Então, eu acho que é um momento que faz a gente pensar sobre isso. Maravilha, Maria. Eu queria citar um trechinho do livro em que a Beatriz, né, já está nesse processo mais para o fim, né, de reavaliar a própria história, inclusive reavaliar essa sua estada nesse sítio, o acesso a uma nova vida, um outro jeito de viver, uma outra forma de amor. E ela diz assim, normal, eu me perguntava, o que viria a ser normal depois do prolongado isolamento, das perdas irreparáveis, do imponderado? As pessoas estariam com tantas dúvidas e questões como eu, ou apenas queriam que tudo acabasse pronto? Retomar a rotina, seguir em frente. Seria possível seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Decidi parar de pensar. Em muitos momentos, né, desde a chegada da pandemia até agora, a gente se fez essa pergunta. Será que a gente vai conseguir continuar vivendo como antes, né? E muitas vezes a gente decidiu também parar de pensar, porque as respostas não vinham. Para mim, esse é um trecho muito marcante do atual momento que nós estamos vivendo, né? Em que a maioria de nós recebeu vacina, a pandemia já tem seus números muito mais baixos, as escolas estão retomando o seu ensino, né? E a gente está nesse recomeço, né? Que bom que isso foi possível. Então, Beatriz, tudo vai dar certo lá na frente. Tenha certeza disso. Cris? Entrando agora em umas questões, tem tanta questão interessante para a gente falar, né? Eu estava aqui agora, nesse momento, pensando na dança, né? No tango, nessa descoberta para a dança, né? Nas oportunidades que a gente teve também, né? De se abrir para outras coisas. São muitas questões. Mas, assim, vou seguir o meu roteirinho aqui, depois, se der tempo, a gente fala dessas outras aí. Eu puxando agora um pouco mais para a minha linha, né, de pesquisa, o livro ele traz alguns temas. É interessante como que a questão da diversidade, né, de gênero e cultural, ela vai perpassando a obra. E aí me chamou a atenção a questão desse personagem, né? Domingos, que é um homem de pele preta, né? Um homem né, de uma família de negros, funcionários dessa fazenda, né? Que trabalhavam ali. Então, isso nos remete, para quem é daqui do sul de Minas, para quem está aqui no sul de Minas, é uma relação ainda hoje, né? Assim, até comum, infelizmente, em alguns casos, e ela nos remete a essas questões desse período da escravidão e da herança da escravidão, né? Então, quando a gente vê a relação, o discurso do Mundinho, ele, em algum momento, ele vai mostrar como a relação entre o pai e a família de Domingos era, né, da família de Domingos, principalmente em relação ao pai, era essa relação de servidão, né? Então, eu achei interessante quando o Mundinho relata, né? Mesmo com o avanço de sua propriedade, falando do pai de Domingos e dos seus negócios, o pai de Domingos nunca deixou de trabalhar para o meu pai. Foi leal ao patrão até meu pai morrer. E depois continuou leal à minha mãe, até ele próprio falecer aos 99 anos, lúcido e forte. Morreu enquanto serrava um pedaço de lenha. Então, eu achei assim interessante e
é importante falar disso, né? Sim. De como essas relações ainda existem. E gostei do livro ter trazido isso, e queria saber como que você trouxe, né? Se é da experiência aqui do sul de Minas, né? Como que veio essa construção aí desse núcleo dentro do romance. Tem uma hora que o Domingos fala, eu gosto muito daquele momento em que ele fala, como que eu, homem negro, né? Vou assumir o namoro com o filho do patrão, homem branco, né? Assim, então, olha, eu sou preto e pobre. Preto e pobre, né? Então, a relação... então, ali se concentra um gargalo, um problema social, né? Assim, ligado à questão de gênero, à questão de classe, de etnia, né? Então, eu cresci em Três Pontas, que é uma cidade agrícola, né? Na minha família, era todo mundo profissional liberal, não tinha ninguém que tivesse, né, fazenda ou trabalhasse com isso, mas era uma realidade com a qual a gente convivia. E uma coisa que me chamou muito a atenção, e que tem pouco tempo, é tão engraçado, né? Deve ter assim, uns 5 anos que eu me despertei para isso, é que durante toda essa minha vida em Três Pontas, estudei em escola pública, todo mundo dizia assim, não, aqui não existe preconceito, né? Porque as pessoas não tratavam mal, né? Assim, o negro, ele não era... E tem muito aquela música do Milton Nascimento, Morro Velho, Filho de Branco e de Preto, né? Assim, e que assim, não tratava mal, então por isso não havia preconceito. E aí eu fui resgatando, falei assim, gente, mas não era bem assim, porque nas fazendas, né? Então, se era isso mesmo, os filhos dos donos brincavam com os filhos dos funcionários até uma certa hora. Uma certa hora, o filho do dono, eles eram melhores amigos, o branco, filho do dono, ele ia estudar fora, e o negro, filho do funcionário, ia apanhar café. Né? E um dia encontra na esquina, meu melhor amigo, me dá um abraço, e aí o branco está na caminhonete dele, e o melhor amigo é o frentista que abastece o carro. Né? E como não existe uma rudeza, né, uma agressão verbal, é tudo feito na cordialidade, a gente cresce como se não existisse preconceito, que foi o que a gente sempre ouviu, de forma intencional, né? E de forma não intencional, as pessoas, a gente vai crescendo com aquela, como se aquilo fosse uma verdade. E aí depois eu fui pensando, gente, mas na época que eu estudava escola pública, na minha sala tinha uma pessoa negra. A sala era dividida por nota, né? Então era primeira, segunda, terceira, e nas 2 primeiras salas estavam a maioria dos alunos eram brancos, filhos ou de fazendeiros ou de profissionais liberais de classe média, porque todo mundo dizia que eram os que estudavam mais, mas não era isso, era quem tinha mais condição de estudar, né? Quem tinha uma situação melhor, assim, financeira, social mesmo. Então, o preconceito, eu acho que no interior, principalmente, ele cresceu muito assim, e ele existe até hoje, né? Muita coisa já foi conquistada, mas muito assim, na maciota, como diria meu filho, como se aquilo não existisse. E assim ele ia passando. Então, eu quis trazer essa realidade, né, na forma dessa amizade, e a minha forma de fazer uma redenção a essa injustiça foi que o Domingos, né, que é o personagem negro, ele acaba se tornando um fazendeiro riquíssimo, o que na realidade que eu conheço não existe, assim, na nossa região. Mas foi uma maneira de dar uma redenção, assim, para, né, de dar um lugar, porque poderia ter sido, né, se tivesse tido alguma oportunidade. Então, eu acho que é uma questão que faz parte do nosso dia a dia, que ela não é falada. Agora, ela tem sido muito mais, mas, pelo menos a minha geração ainda, né, fala assim, nossa, aqui não existe preconceito. A gente cresceu escutando isso, e o preconceito, ele estava na cara de todo mundo, né? A gente só não conseguia enxergar, eu acho. Excelente, assim, nossa, é uma reflexão super importante, né? E eu gosto da construção desse núcleo, exatamente porque o Domingos, ele tem ele fica com as terras, ele compra, né? Não foi uma doação, não foi uma coisa, não tem a ver com a benevolência, tem a ver com a competência dele, né? Então esse respeito na construção, no tratamento das personagens, né? A gente percebe que tem isso, que isso está no projeto aí da construção da narrativa, né? É interessante, e que você falou aí do Morro Velho, assim, logo no início
desse encontro, né? Quando a gente começa a conhecer esses personagens, a narrativa ali do mundinho, a gente vê muito a presença da música, né? Uma música belíssima, imagina. Muito, assim, obrigada. Assim, é uma discussão que depois até às vezes a gente consegue retomar, que eu acho que é muito válida. Então, para a gente prosseguir, então, Maria e telespectadores aí do YouTube, né? A gente está aqui falando desse livro delicioso, um enredo muito bem amarrado, com uma aparente simplicidade, mas que suscita em nós questões muito profundas. Uma delas é a questão racial, a divisão social, né? A questão racial nesse espaço bucólico do interior. E o outro grande tema, assim, que vem, né, nesse romance, é um tema que tem alcançado muito debate e tem sido requisitado pelos mais diferentes grupos sociais como necessário, né, para uma discussão com o intuito de se promover novas ações da sociedade, que é a questão de gênero, retratada no livro na relação amorosa entre dois homens. A maneira como essa história foi construída, né, dois homens representantes do que a gente poderia dizer que são cowboys à mineira, né, dois homens do ambiente rural, que vivem, que trabalham ou vivem nessas fazendas, né, e que vem ao seu redor um mundo todo que gira em torno desse estereótipo, né, do homem viril, né. Então são esses dois homens que vão se apaixonar. E nisso tem uma singeleza dessa relação tão difícil de ser construída e que a vida vai separar para juntar lá na frente, né? E por isso, o seu livro, por essa abordagem tão bonita e singela, os capítulos em que o mundinho se torna narrador, são capítulos muito reveladores, né, dessa mentalidade social e da dificuldade de aceitação dessas questões. Mas por tudo isso, o seu livro me lembrou muito um filme clássico, que é O Segredo de Brokeback Mountain, em que eu também tenho dois cowboys, né, lindíssimos, bem vestidos na tela, né, dois homens representantes desse estereótipo dos agro, né, dos cowboys, dos machões, e que vão descobrir, na aproximação entre eles, nesse mundo rural, o amor. Um amor também proibido, um amor que precisa esperar, um amor que faz sofrer, né, por muitas questões, pela dificuldade da aceitação do outro, e principalmente pela dificuldade de aceitação de si mesmo, né. No seu livro, esse casal homoafetivo se torna a base emocional, psicológica, sentimental para uma mãe solo, para uma mulher recém-divorciada, que precisa se refugiar no campo para tentar encontrar a sua essência, né? Para fugir da pandemia, para tentar reencontrar a sua essência e, principalmente, para construir uma vida junto aos seus filhos. Então, o que, né, Beatriz e nós, né, leitores dessa história desse amor homoafetivo, podemos aprender com essa construção ficcional tão linda no seu livro e que, mais uma vez, me remete a um clássico do cinema, O Segredo de Brokeback Mountain. De que maneira essa sua construção no livro pode nos ajudar, né, a compreender a sociedade atual? Como é que ela espelha essa sociedade brasileira? Há uma esperança, Maria, para uma nova forma de tratar e compreender a diferença? A gente espera que sim, né? Espera que sim. Assim, o meu objetivo ao criar esses personagens nem foi assim, oferecer algum tipo de sei lá, de abrir muito questionamento, assim, foi uma coisa muito natural, e acho que por isso que não ficou uma coisa assim, porque quando a gente tende a geralmente, às vezes, quando se fala sobre homossexualismo, né, às vezes é uma coisa que, para quem não está acostumado, pode ser uma coisa meio
a pessoa pode se sentir, sei lá, meio agredida, né? Tudo que é muito diferente, quando a gente se depara, a gente às vezes se sente, é normal também se sentir assim, né? A gente não tem que sair, para mim, eu estou acostumada com isso. Não, às vezes a pessoa não está. Então, quando eu trouxe a história deles, o engraçado é que foi muito natural, porque no começo, quando eu comecei a pensar nos dois, eles eram só amigos. E à medida que eu fui pensando nesses personagens, eu falei assim, gente, mas eles não são só amigos, assim. Então, foi uma história que se criou e eles ganharam uma força no romance, que eu acho que é a parte mais forte do romance, é a parte deles. Eu até depois falei, gente, por que eu não escrevi essa história? Mas foi todo um processo, né? E o meu objetivo, aí quando eu resolvi, né? Eu sou aquela menina do interior, que, né, tem uma vida toda muito dentro do padrão, tipo a Beatriz, assim. E não é um tema que está ali no meu dia a dia, mas eu queria trazer isso porque existe um preconceito muito grande com essas formas de amar que não correspondem a esse padrão que foi dessa nossa época, né? Porque a gente sabe que lá atrás, nos gregos, eram outros padrões de relacionamento. Mas esse padrão daquela família, o homem, mulher, e que tem que ser assim. E, na verdade, o sentimento não escolhe, né? O sentimento igual entre eles é uma coisa, nenhum dos dois pensava, eu vou ser, vou ser rebelde, sei lá, eu vou... Não é isso, é uma coisa que é da pessoa, né? E ela pode se apaixonar por um gênero oposto, ou pelo mesmo gênero, e muitas vezes as histórias não se realizam por causa dessa sociedade que a gente vive, né? E um dos personagens, o Mundinho, eu inspirei muito ele em um tio tataravô meu, que era uma pessoa que a gente falava assexuada, ele era totalmente diferente, ele tinha um lado feminino muito acentuado, ele cantava, ele tocava, mas ele passou a vida dele todo sem ter este Domingos, assim, ele teve uma vida incompleta, né, que não precisava ter sido assim, né, porque era uma outra época. Então, o que eu quis trazer foi assim, olha, isso é possível, né, e assim, um casal idoso, né, porque o relacionamento, né, homossexual, ele não é só assim, gente jovem, o amor, ele tá aí para qualquer faixa etária. Então, se puder despertar um pouco as pessoas para que elas pensem, né? Todo mundo que lê fala assim, nossa, é uma história tão linda dos dois, ninguém fala assim, eu me senti assim, não tem nada a ver comigo, não é esse o objetivo, é mostrar que uma história de amor, ela é uma história de amor. E se as pessoas puderem, né, começar a pensar nisso, eu vou ficar satisfeita. Maravilha, Maria. Acho que, na verdade, assim, Beatriz se surpreende quando Mundinho revela ela, né? Eu sei o que você está sentindo. Eu tive que passar a maior parte da minha vida longe da pessoa que eu amei. E aí Domingos deixa a taça cair. Naquele momento, Beatriz vai receber uma revelação. E nós também. Porque ela nem imaginava que aqueles dois amigos, né, que são vizinhos, são as únicas duas casas na região rural em que ela alugou uma, né, em que ela alugou o sítio, que é de propriedade de um deles, ela nem imaginava, porque eles fogem a esse estereótipo, né, do amor homossexual. Então, Beatriz se surpreende, nós também. Que bom. Isso é interessante, porque olha, porque ela fica surpresa e a gente também. E é uma delícia rever essa história pelo olhar do Mundinho, né? Talvez também teria sido muito bom conhecer essa história pelo olhar do Domingos. Porque para ele foi muito mais difícil, né? Muito. O Mundinho é um personagem privilegiado, né? Eu pensei nisso depois. Sofre muito também, né, Maria? Muito, mas ele tem uma situação mais privilegiada, assim. Sem dúvida. Só que assim, como eu comecei inspirado nesse meu tio, tataravô, que seria esse Mundinho, né? Certo. Então, para mim foi mais natural que ele fosse o narrador. Mas eu pensei nisso, falei assim, gente, tinha que ter deixado o outro narrar também. Né? Mas ficou coerente com o enredo, né? Isso aí. Porque, o Domingos, ele é o homem do campo. Ele é quieto, calado. Calado. Não seria ele que iria revelar.
né? Na nuca, quando começaram as danças e aí a gente entendeu a profundidade da amizade dos dois, né? Aí eu falava assim, ai, gente, eles podiam tanto ser um casal. Enquanto eu fui lendo. Aí, quando chegou nesse momento da revelação, eu falei, nossa, que legal, amei. Assim, achei super interessante, porque acabou sendo um desejo meu, assim, como leitora, sabe? Assim, nossa, ia ser tão interessante. E aí eu me surpreendi, não imaginei que a narrativa fosse, né, chegar aí e ao mesmo tempo me senti contemplada. Assim, achei muito interessante. Que bom, que bom. Foi lindo mesmo, também gostamos. Pessoal, a gente agora vai fazer um momentinho de perguntas. Se houver alguma pergunta aí do pessoal que está nos acompanhando no canal do Festival Literário, do IF. Se não, eu vou para o Prosa Vai, Prosa Vem. O Prosa Vai, Prosa Vem, Maria, é um momentinho de um bate-bola entre nós aqui, porque o nosso grande objetivo com esse programa é promover, realizar, incentivar a leitura do texto literário. E também mostrar, né, revelar às pessoas que nos acompanham a nova face dessa literatura brasileira jovem, né? E por isso já te agradeço mais uma vez por ter de pronto, né, se disponibilizado a conversar com a gente para trocar essas nossas impressões sobre seu romance. Muito obrigada. É muito enriquecedor para a gente esse momento, assim. Eu até brinquei com os alunos hoje. Falei, gente, vamos conversar com o escritor, isso é muito bom, né? Eu amei, achei que a conversa foi ótima, assim, porque a gente pôde falar da história mesmo, né? Porque às vezes a gente participa de algum bate-papo, mas não entra muito na história dos personagens. Então, para quem escreve, é uma oportunidade, assim, de ouro. Não, Maria, a gente quer entrar no livro mesmo. Nosso objetivo é falar do livro. Para quem gosta de literatura, poder falar do livro, tem escritor que não gosta, né? Mas poder falar do livro, eu super sou antiética de escritores nesse sentido. Eu atropelaria as pessoas para ter um autógrafo do Saramago. E a gente viu também nesse período da pandemia esse aumento nas redes sociais do processo de leitura e de leitura conjunta, compartilhada, nos clubes, né, nos grupos de WhatsApp. E isso foi um ganho, né? Então, esse canal aqui, ele é muito importante para a gente por isso, né? É um espaço de incentivo à leitura, porque a leitura é um instrumento transformador do ser humano. Então, eu até queria aproveitar e fazer uma propaganda. Claro. O meu livro, esse livro, ele está disponibilizado, o e-book, na área gratuita do Esquilo. Esquilo é um aplicativo de leitura. E aí eu consegui negociar com eles. É o primeiro livro que aparece na área gratuita. Então, é só baixar o aplicativo. Se algum aluno, alguém quiser ler, é só baixar o aplicativo e ler de forma gratuita. Que legal. Aí, pessoal. Melhor do que isso, hein? Já podem aí se deliciar com a Lua no terreiro. E por falar no título, ele está no Kindle também, né, Cris? Tá. E por falar no título, os momentos em que a Lua está no terreiro, iluminando os pensamentos e as reflexões de Beatriz também são muito bonitos. Obrigada. Maria, a Lua no interior é muito bonita, né, gente? É linda. Somos privilegiados. Somos sim. Então vamos lá, gente, no Prosa Vai, Prosa Vem. Maria, um livro que você leu e que te surpreendeu? 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Maravilha. Um livro que você gostaria de ter escrito? Nossa, são tantos, hein? Que coisa! Difícil escolher, né? Difícil escolher. Bom, esse, 100 Anos de Solidão, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Ótimo. Um livro que você ainda não leu, mas está na sua lista? Eu não li Ulisses, do James Joyce. Eu já tentei, mas não consegui. Eu tenho muita vontade de ler. Um livro lido durante a pandemia que lhe serviu de companhia? Eu li tantos. Eu li um que eu adorei. Eu li 42 livros durante a pandemia. Meu marido e eu comprava o livro impresso, né? Ele falava, você não tem onde mais colocar livro. Eu li um que eu gostei demais, que foi Hibisco Roxo,
da Chimamanda. Chimamanda. Chimamanda Ngozi. Demais. Maravilha. Estão anotadas as tuas dicas aqui, depois a gente faz a divulgação nas redes sociais, porque também, assim, a gente incentiva a leitura de outros textos. Que bom. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está nos acompanhando no YouTube e relembrar, primeiro, pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscrevam no canal para receber as atualizações de toda a programação do Dedinho de Prosa, que já está fechada até agosto desse ano, um encontro por mês. Então, por favor, cliquem lá no sininho do canal do Festival Literário do IF. Quem deseja emissão de certificado, por favor, preencha o formulário que está sendo disponibilizado aí no chat. E os alunos do Campus Pouso Alegre que desejam, né, fazer aí a sua marcação na lista de presença, também preencham esse formulário e insiram lá seu nome e turma. Então, muito obrigada, pessoal, por estar nos acompanhando nessa noite. Obrigada, professora Cristiane, Cris, minha amiga do coração, por ter dividido comigo, antes de chegarmos aqui, a nossa leitura do livro A Lua no Terreiro, quando a gente foi discutir, se preparar para receber a Maria. Muito obrigada, Maria Dolores, por esse momento, por essa sua disponibilidade de conosco conversar, de falar da sua trajetória, né? Nós estamos muito felizes por podermos divulgar a sua obra, divulgar o seu livro, e também fez muito bem para a gente lê-lo. Eu muito agradeço muito, agradeço de coração pela oportunidade de divulgar o livro, de falar sobre o livro, né, de incentivar a leitura, e agradeço principalmente pela essa conversa tão boa, assim. Eu não esperava que a gente fosse entrar tanto nos personagens, na história. Vocês me falaram coisas que eu nunca tinha pensado, eu escrevi, mas não tinha pensado, então foi muito bom. Vocês estão de parabéns pelo canal, parabéns por tudo, eu agradeço imensamente. Obrigada, meninas. Um abraço, boa leitura. A gente se vê no próximo encontro do FLIF, no mês 4, em abril. Obrigada, gente. Boa noite e até a próxima. Até.